Pessoal, eu vou falar aqui sobre o andamento do processo, a revisão da vida toda. Me acompanhe até o final. Meu nome é Medeiros. O processo está na mão do ministro Alexandre de Moraes. Me diga o seguinte, dá para confiar ou não dá para confiar no ministro Alexandre de Moraes? Eu vou falar aqui algumas coisas, talvez umas 5 coisas, sobre a trajetória dele e quero ouvir a sua opinião. Em primeiro lugar, é um grande jurista, professor universitário e ele foi secretário da Prefeitura de São Paulo. Ficou alguns anos lá. Saiu de lá, ficha limpa. Denúncias contra ele? Nenhuma. Processo contra ele? Nenhum. Depois ele foi secretário de Segurança Pública em São Paulo. Um lugar muito complexo, muito difícil. Teve um excelente desempenho. Saiu de lá, quantos processos? Nenhum processo. Quantas denúncias contra ele? Nenhuma. Dá para confiar ou não dá para confiar? Me diga aí, me dê a sua opinião. Depois disso, em terceiro lugar, ele foi ser ministro da Justiça. Mais difícil ainda era essa tarefa, num período turbulento de transição. Ele foi ministro da Justiça, saiu de lá. Quantas denúncias contra ele? Quantos processos contra ele? Nenhum, pessoal. Dá para confiar ou não dá para confiar? Dê sua opinião, me dê sua opinião. A sua opinião é muito importante para mim. Depois do Ministério da Justiça, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. E aí, realmente, as coisas foram muito difíceis para ele. Agora há pouco, dia 8 de janeiro, ele mandou prender 2.000 pessoas. Eu não quero entrar no mérito da questão. Mas escuta, as pessoas foram para Brasília, quebraram no tribunal, invadiram o tribunal, invadiram a presidente da República, quebraram o Congresso Nacional, quebraram o relógio de Dom João VI, que era um patrimônio nacional. As pessoas têm que saber que tudo tem consequências, tudo tem um resultado. Não é? Se você age com violência, alguém tem que tomar providências. E o ministro tomou providências. E se não fosse o ministro Alexandre de Moraes, eu não sei como ia terminar aquela baderna lá em Brasília. As pessoas têm que saber que tudo tem um preço na vida, meu filho. Você quer tumultuar, você quer quebrar, então você vai pagar, você vai responder perante a justiça. Ainda bem que tinha o Alexandre de Moraes lá, porque o resto sumiu. O resto, não quero julgar também, mas teve uma certa omissão. Foi ele o cara que estava lá na frente. Foi ele que segurou, garantiu a democracia no nosso país. E por último, esse é um cara corajoso. Por último, foi o voto dele como ministro do Supremo Tribunal Federal no processo à revisão da vida toda. Você lembra, pessoal, que estava empatado, 5-5, não é isso? 5 para o INSS e 5 para os aposentados. O ministro Alexandre de Moraes pegou o processo para estudar. Levou 6 meses. Mas o voto dele realmente é de dar inveja a qualquer jurista. Foi um voto fundamentado, foi um voto consistente e, acima de tudo, principalmente, foi um voto a favor dos aposentados. Nós ganhamos de 6-5. Esse voto dele foi fundamental, convenceu todo mundo de que nós estávamos certos. Agora, ele está intimando o INSS. O INSS vai ter que pagar. E o INSS está fazendo tudo para não pagar. Está fazendo tudo para não reconhecer o erro. No governo passado, o INSS disse que pagar a revisão da vida toda custava 300 bilhões de reais. Mentira, cara. Da onde é que eles arrumaram isso? Mentira deslavada. Não é todo mundo que tem direito. Olha,
pelas pesquisas que eu fiz, pelo trabalho de campo que eu realizei, conversei com vários advogados, de cada 10 pessoas que me procuram para encaminhar, para abrir um processo, somente 2 têm direito. Então não é para todo mundo, não. E se fosse para todo mundo, qual é o problema? Se o INSS errou, tem que pagar. O Brasil é um país interessante, mas ele paga a dívida com o FMI, paga a dívida externa, paga a dívida para o banqueiro, paga a dívida para todo mundo. Não vai pagar a dívida social? Vai pagar a dívida social. Portanto, eu peço a você, confia, cara, confia. Nosso processo está em boas, você está em tempo. Abre o seu processo. Abre o processo com o advogado que você quiser. Eu posso ajudar fazendo a sua simulação. Faço gratuitamente. Depois você procura o advogado que você quiser, mas não deixa de abrir o seu processo. Graças a Deus, o nosso processo está em boas mãos. Por isso nós seremos vitoriosos. Sabe por quê? Mas por que nós seremos vitoriosos? Sabe por quê? Porque Deus está no comando.